Equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E Delfrânio, quais são os cuidados que eu preciso ter com os sinais para trabalhar com essa fórmula, com a equação de Gauss? Primeiro vou falar do sinal do P', que pode ser positivo se você estiver operando com uma imagem real. Lembrando que as imagens reais são sempre invertidas. Essa é uma dica importante para a gente observar nos textos e nunca errar o sinal. Agora, mais cuidado ainda quando esse P' tiver que ser negativo. Isso acontece quando você tem uma imagem conjugada virtual. Lembrando que uma dica importante é que as imagens virtuais são sempre direitas. E tudo isso que a gente está dizendo tanto vale para espelhos quanto para lentes. O segundo ponto importante é sobre o sinal do P, do objeto, a posição do objeto. Quando você opera com um objeto real, segundo o referencial de Gauss, tudo que é real vai aparecer com sinal positivo. Mas, se você estiver operando com um objeto virtual, então, nesse caso, o P vai ter que ir para a equação com sinal negativo. É menos comum nas questões, mas pode acontecer. E, importante também, muito cuidado, e normalmente é a primeira coisa que você precisa observar quando vai trabalhar com a equação, é com o sinal da distância focal. Essa distância focal ela vai ser positiva, como a gente disse há pouco, segundo o referencial de Gauss, quando o foco é real. Quando é que esse foco vai aparecer real? Nós temos duas possibilidades. A primeira, se você estiver operando com espelho, é no caso de espelhos côncavos. E se você estiver trabalhando com uma lente, é no caso de uma lente que se comporta como convergente. Agora, mais cuidado ainda se essa distância focal tiver sinal de menos. Isso acontece, segundo o referencial de Gauss, quando você vai operar com um foco virtual. E quais são as possibilidades para que a gente tenha um foco virtual? No caso de espelho esférico, é quando você tem um espelho esférico convexo. E se você está trabalhando com lente, é quando a lente se comporta como divergente. Nesse caso, então, fica o recado. Cada palavrinha é importante no texto da questão que você vai resolver. São diferentes maneiras que o elaborador da questão tem de deixar subentendido os sinais. E lembrando sempre, sinal positivo, mesmo quando você esquece de colocar, dá tudo certo. Agora, quando o sinal é negativo, é sua responsabilidade. E não tem nenhuma questão onde vai aparecer uma observação no final do elaborador dizendo: caro aluno, não esqueça de colocar o sinal negativo. Te vira. Inscreva-se no canal para você ser avisado por e-mail toda vez que um vídeo novo for publicado. Se tiver curtido o vídeo, ajude a manter o canal no ar. Clica logo aí embaixo e dá um joinha. Em caso de dúvida ou sugestão, logo mais abaixo tem a parte dos comentários. É só você escrever lá que eu te respondo. Valeu!